Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura, né, para os enfermos, né? Envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que é sobre a santidade, né? Então, tem pessoas, espíritos, que procuram a santidade ainda presos nos desejos mundanos do materialismo. E tem pessoas, espíritos, que buscam a santidade, né, pela porta estreita, né, se evangelizando através do evangelho, essa é a forma correta. Né? Outro item é que Jesus envia missionários para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Cito o exemplo do espírito Paulo de Tarso, né? Que ele esteve na sua última encarnação com Martinho Lutero. Outro item que André Luiz ele fala da eutanásia, né? Que a eutanásia mata as células do corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo, e a eutanásia mata as células do perispírito. Então, a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude, né? Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não tem condições de comprar, entra na internet, tem vídeos lá falando sobre o livro. Então vamos estudar. O tema de hoje, de papo de domingo, será caridade, renúncia. Caridade e renúncia nos leva à transformação moral. Então vamos entender isso. Se uma pessoa ela usa a avareza, ela é avarenta, né? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai fazer caridade, não vai renunciar, porque ela não ajuda ninguém, só quer ter, né? Só ter dinheiro, só ter bens materiais. Quando ela começa a praticar a caridade, ela começa a ajudar o próximo, ela começa a fazer renúncia de alguma coisa, renunciar. Então, olha, agora eu não vou ficar mais preso a dinheiro, a bens. Então, ela está renunciando isso, né? Ela começa a fazer caridade, começa a fazer renúncia, ela começa a se transformar moralmente. E aí vai se elevando moralmente mediante as caridades que ela vai fazendo e a renúncia que ela vai fazendo, né? Então, o que nós vivemos hoje, né? Aí você fala assim, mas aquela pessoa tem muito estudo, tem doutorado, tem pós-doutorado, tem mestrado, tem graduação, não é uma pessoa moralmente evoluída? Não. Isso não quer dizer que ela seja evoluída.
Então, o Chico Xavier tinha qual que? Estudou até a terceira série primária. Mas a evolução dele moral era mais quem tinha um pós-doutorado que não utilizava, não fazia o que ele fazia. Né? Então, aquela pessoa que tem uma graduação, que tem um mestrado, que tem um doutorado, que tem um pós-doutorado, mas ela não pratica a caridade, ela não renuncia às coisas que... Porque quando fala de renúncia, está falando em renunciar ao quê? A vida material. O que? Não ficar tomando bebida alcoólica, não ficar se alimentando de forma ruim, não ficar nos vícios, né? Está renunciando. Né? Um exemplo, o carnaval. Eu me cito como exemplo. Eu fico em casa estudando, fazendo prece. Né? Então eu estou renunciando a ser um folião. Eu faço prece para eles. Aí nesse contexto que é renúncia. E as caridades, cada um faz a sua caridade da forma que se pode fazer. É que ninguém é obrigado a fazer caridade material. Faz quem pode. Quem não pode, não faz. Fica fazendo prece, fica tendo atitudes como exemplo, né, para as outras pessoas. Né? É nesse contexto, né, que a gente trabalhando a caridade, porque a caridade, quer ver, é perdoar também. É um tipo de caridade. Então, quando as pessoas têm muito ódio, ela odeia aquela fulana, aquele fulano. Então, esse ódio, ela não está fazendo caridade, ela não está renunciando. Agora, quando ela faz caridade, ela começa a perdoar, né, aquela pessoa, né, seja lá dos delitos cometidos para com ela começa a perdoar, ela está fazendo caridade. Então, caridade não é só material. Né? Quando eu faço eu faço beneficência. Que beneficência? É um ato de eu chegar, eu vejo um erro de outrem, um erro do próximo, e eu não ficar criticando o erro dele. Um exemplo, a maioria das pessoas fazem isso. Vê uma pessoa que matou a outra, né, na televisão. O que ela faz? Ela faz julgamento. Aquela pessoa tem que ir para a cadeia, tem que fazer isso. Aquela pessoa assassina, que não presta, é um miserável. Então a gente não pode dizer isso. Quando a gente faz a beneficência, a gente não faz nenhum julgamento daquela pessoa. Agora, por mais que eu não faça o julgamento, eu posso pensar, ouvir ali e tal, mas não posso ficar falando, sou assassino, seu viciado em droga, sua prostituta, seu homossexual, né? Eu não posso fazer isso. Né? Então, é nesse contexto que eu vou trabalhar a beneficência, a indulgência. O que é ser indulgente? É ser educado, delicado ao próximo. Então, as pessoas, às vezes, estão numa fila de ônibus, fila de trem, fila de banco, e qualquer coisinha lá tem uma discussão, começa a falar alto, começa a ofender. Né? Se está numa fila de supermercado para pagar as contas, aparece uma pessoa lá na sua frente, ela começa a ofender aquela pessoa. Ei, quer furar fila? Não sei, você é isso, você é aquilo, ofendendo. Agora, indulgência, o que é? É ser educado, ser gentil. Ou não falar nada, porque uma pessoa está numa fila, a pessoa entrou lá, deixa ela entrar, pronto, acabou. Se ela não sabe, tudo bem. Se ela sabe, depois ela vai acertar as contas com as leis de Deus. Não é a gente que tem que colocar leis e querer fazer punição. Não é isso. Né? Então a gente é chamada indulgência. Ser indulgente é ser delicado, ser educado com o próximo. Esse próximo é próximo da família e próximo quando a gente encontra uma pessoa na rua que a gente conheça ou não. Né? A gente tem que dar bom dia, agradecer. E dentro de casa também a gente tem que dar bom dia, boa noite para as pessoas que convivem conosco. Né? Não ofender as pessoas. Quando a gente não ofende ninguém, a gente está sendo indulgente. E quando a gente faz isso e não tem dinheiro para ajudar materialmente alguém, a gente está fazendo caridade. E ao mesmo tempo a gente está renunciando àquele lado ruim que a gente fazia antes. Para de fazer. Né? Então é nesse contexto que a caridade e a renúncia vai fazer a nossa transformação moral. E essa transformação moral é uma transformação de elevação. Agora, como que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Tem que procurar ser melhor amanhã do que eu sou hoje.
né? Para eu ficar sempre evoluindo moralmente. Agora, se eu fui ontem alguma coisa melhor e hoje eu sou pior, eu estou retrocedendo no tempo, né? Então é nesse contexto que a gente tem que entender isso. Outro fato também, as pessoas, a maioria das pessoas, acham que quando vai para um templo espiritual, ela vai resolver seus problemas, porque ela acha que o templo espiritual é um depósito dos seus problemas, e não é. Moralmente, está certo buscar um templo espiritual? Tá, seja lá ele qual for, tá certo. Porém, ninguém vai resolver seus problemas que se você não sai dali praticando bem. Se você, porque um templo espiritual é um local de santidade. E santidade é um local sério, de purificação. Se você vai para lá, impuro, e volta com purificação, e vai para a rua e começa a fazer coisa de bobagem, vai para bar, vai fazendo fofoca dos outros, vai fazendo maledicência dos outros, o que você está fazendo de bom para você? Para você resolver os seus problemas? Nada. Quais os méritos que você está tendo para evoluir moralmente, para resolver os seus problemas? Porque cada um tem o seu problema de saúde, econômico, de relacionamento, ou outro lá que seja, a necessidade que se passa, é uma questão moral. Essa questão moral que ele foi inferior em uma encarnação e hoje está resgatando. Então é isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar, evoluir moralmente. E essa evolução é caridade e renúncia. Então aqui, se a pessoa está fazendo uma caridade e ela fazia maledicência das pessoas, está parando com maledicência, ela está renunciando àquele mal que ela fazia para ela mesma, né? E se ela fazia fofoca, ela está renunciando, parou de fazer fofoca e fazendo caridade, sendo indulgente ao próximo. Então é nesse contexto, né, que a caridade e renúncia tem que ser trabalhada na gente. E no próximo Papo de Domingo, eu vou falar do Dimas, ladrão, e o santo ladrão. Por que eu vou pegar esse tema? Porque eu quero explorar um outro lado, né? Então, quem foi o Dimas aqui, o Dimas ladrão? Foi um ladrão, né, que foi crucificado próximo de Jesus. E Jesus falou para ele que ele entraria ao paraíso com Jesus. Veja bem, Dimas, um ladrão, né? Jesus fala o que para ele? Dimas, você vai entrar no paraíso comigo. Mas Jesus jamais falou isso. Dimas, você vai entrar no paraíso e tudo que você fez de errado como ladrão, com seus crimes, estão perdoados, você não vai ter, não vai ter mais problema nenhum. Não, porque cada um da gente, tudo que nós fazemos de errado, vamos resgatar. Nesse momento aqui que Dimas se aproxima de Jesus, o que ele faz? Ele faz a resignação. O que é a resignação? É o arrependimento dos nossos erros. Eu estou me resignando quando eu paro de fazer uma coisa errada. Um exemplo, se uma alimentação me faz mal e eu fico comendo aquela alimentação toda hora e vai me fazendo mal, quando eu paro de comer aquilo, eu estou me resignando sobre aquele ponto ali, né? E quando o Dimas se aproxima de Jesus, Jesus fala isso para ele, ele está aceitando esse paraíso, ele está saindo do inferno que ele vivia, né? Vamos botar assim, que a consciência mental dele, o estado de consciência dele que vive esse inferno. E Jesus vive o estado de consciência de quê? Paraíso, né? E ele vai para o paraíso, ele está se resignando. Agora, como é que ele vai mudar? Ele vai mudar fazendo a resiliência, né? Passando pelos seus, tentando resolver os seus problemas, né? E tendo o entendimento deles. Se ele não faz esse entendimento, ele não procura resolver os seus problemas, ele vai ficar naquela mesma mermice mesmo, só falando que ele é uma pessoa ruim, que tudo é ruim para ele, que é uma pessoa desgraçada, que a pessoa isso, aquilo, né? Então, é nesse contexto que eu vou explorar essa parte
do Dimas ladrão, né? Porque ninguém aqui seja ingênuo, tá? Quem faz qualquer coisa errada e vai fazer uma prece para Deus e pedindo perdão e depois acha que Deus vai perdoar, está se enganando. Deus vai te dar o perdão para você se redimir daquele erro. E como você vai se redimir? Praticando muito bem para você não ter um resgate forte. Por quê? Nós vivemos aqui numa causa e efeito. Então, se a causa é boa, vai ter um efeito bom. Não adianta aqui eu querer falar que eu estou arrependido e ter praticado muitas coisas erradas e não praticar causas melhores do que eu fiz. Porque vai ter um efeito, eu vou ter uma cobrança. E nós somos cobrados por quem? Pela justiça divina da misericórdia. É a justiça mais leal a gente, que ela dá uma causa e efeito. Se fosse só para a justiça divina, a gente ia ficar aí milhões de anos, que somos pecadores, né? Para corrigir. Então, a justiça divina da misericórdia, ela nos dá isso, a causa e efeito. Então, se eu pratico muito bem, né, na minha vida, eu vou ter um efeito de méritos. E esses méritos vão, como eu já falei, uma pessoa que tem um câncer, são os méritos que curam o câncer dela. Uma pessoa que tem uma doença, são os méritos dela. Tá? Uma pessoa que vive aí na rua, passando fome, e de repente ela consegue... Um exemplo, Seu Jorge. Ele foi um morador de rua, tá? Não vou aí questionar o vício dele. Ele foi um morador de rua e hoje ele é uma pessoa rica. Agora, por que ele foi um morador de rua? Porque quando ele, em outra encarnação, o espírito dele foi um político corrupto. E esse político corrupto, né, achou que estava bem, fez uma coisa errada, teve um efeito que veio aí com um morador de rua. Mas ele tinha méritos, saiu dessa condição, né? Então, quando a gente pratica muito bem, né, em todos os sentidos, nós vamos ter um resgate de um efeito melhor, né? Então é nesse contexto que a gente, né, faz essa colocação, né, de entendimento. Então é isso que eu vou falar. Eu quero explorar esse lado de Dimas, o ladrão, o santo ladrão, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.